Bom, gente, agora nós vamos saber, né, para quê, né? Qual é a função da análise corporal num atendimento e num planejamento de modelagem? Veja só, identificar se o modelo proposto está de acordo com o tipo de corpo da pessoa. Esse é o primeiro e principal motivo que você vai precisar utilizar a técnica de identificação de biótipos em um atendimento. É para você saber se aquele modelo de verdade vai ficar legal para aquela pessoa. E para você saber isso, o que é que você tem que identificar? Vamos lá. Nós temos que identificar a altura do corpo em relação ombro, cintura, tá? Não é o corpo completo, é do ombro até a cintura, que é o desenho da nossa modelagem base, certo? Para saber como valorizar as partes separadamente. Você vai observar o cólon da cliente, se ela é troncuda ou se ela é estreitinha, vai observar a largura do ombro, vai observar o braço, vai observar o abdômen, para ver se ela está ali dentro do grupo dos modelos ovais. Você vai observar o carrure frente, que é de cava a cava na frente, o mesmo nas costas. Você vai observar a inclinação da cervical dessa pessoa para saber se a postura dela vai precisar de uma profundidade maior lá na pência omoplata, na nossa modelagem das costas, tá certo? Tudo isso você vai analisar e vai colocar em tópicos lá na ficha técnica. Porque se você não coloca e deixa assim só de forma visual, quando chegar na hora de modelar, né, fazer lá o planejamento da modelagem, você não vai saber para qual corpo você vai modelar. Tá certo? Então é de extrema importância que você faça todas essas observações para que na hora de você identificar e modelar e falar com essa pessoa num processo de relacionamento nesse atendimento, você saber identificar, você saber indicar a melhor opção de modelo para aquela pessoa, a melhor opção de tecido para aquela pessoa e por muitas vezes desconstruir uma ideia que na verdade vai fazer o seu trabalho ficar feio. A pessoa não entende de forma técnica se aquilo vai ficar bem para o corpo dela. Ela só se imagina naquilo, certo? Mas você, como profissional, você pode falar, por exemplo, nossa, você tem um corpo, por exemplo, você tem um corpo ampulheta, mas você tem um corpo ampulheta com um tronco mais achatado em relação às pernas. Então, não seria muito adequado, ainda que seu corpo seja bem bonito, você usar um decote V muito profundo, porque se você usar um decote V profundo com um tronco achatado, vai lhe achatar mais ainda. Então, é uma forma de você visualizar, é claro que você vai falar de uma maneira mais suave, de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais convincente, de uma maneira mais carinhosa com essa pessoa, porque a gente não pode ofender nossa cliente, né? Não vai chegar para ela dizer, o seu tronco é achatado. Por exemplo, tecnicamente ele é mesmo achatado, é assim que se fala, de forma técnica. Mas você pode dizer, olha, em relação à parte, os seus membros inferiores, né? Eu usava muito esse termo lá no ateliê. Olha, em relação aos seus membros inferiores, como você tem as pernas longas, que é muito bonito, não fica muito legal você colocar um decote V, uma vez que você tem a parte de cima do seu corpo um pouco mais achatado, mas fica menorzinho. Eu falava assim, sabe, com a cliente. E aí ela ficava assim, olhava para mim. É mesmo, Dulce? Eu disse, mulher. Você quer ver? Vamos analisar aqui juntas, nós duas. Aí eu tirava uma foto, fazia a divisão da cintura para o ombro, media em relação à proporção da perna, mostrava para ela que poderia não ficar tão legal assim e acabava que ela aceitava a minha sugestão. Nós mudávamos juntas o modelo e aí ela se sentia maravilhosa, né? Então, quando você passa a informação técnica usando ali uma linguagem facilitada, de maneira carinhosa com a sua cliente, o relacionamento vai se estreitando e a confiança vai aumentando. E uma vez que o relacionamento se estreita e a confiança aumenta, o senso de pechincha vai baixando, porque o valor vai aumentando junto
com aquilo que você vai cobrar por aquela peça. Entende? Então, todo esse processo de técnica, de estudo no atendimento, ele começa a trazer valor para você como profissional por conta da confiabilidade que é desenvolvida ali na sua cliente. Entende? Então, isso é muito importante, né? E a gente dominar isso é de extrema importância para que a gente fale tudo isso com segurança, tá certo? Vamos também, né, quando a gente vai identificar se esse modelo tá legal para aquele corpo, observar o comprimento daquela roupa. Veja bem, existem casos e casos, tá? Todas as roupas ficam bem em todo mundo? Não, gente, não fica. Mas a gente precisa adequar para poder ficar bem, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um tronco alongado e as pernas curtas, não fica legal um comprimento midi lá no tornozelo. A gente tem que subir um pouco esse comprimento midi, porque senão vai achatar as pernas da pessoa mais ainda. Entende? Então, a gente precisa observar todas essas proporções de comprimento e de altura da pessoa para a gente saber identificar se aquele comprimento tá ou não tá legal para aquele corpo. Identificar a folga de vestibilidade e o caimento do tecido para o modelo proposto. Por quê? Bom, para começar, para você saber como identificar isso, é de extrema necessidade. Isso é uma regra, desde o atendimento até modelagem, costura, do passo zero até o último entregou a roupa. Você precisa conhecer sobre as fibras têxteis. Você precisa entender qual é o caimento do tecido que você vai trabalhar. Você precisa saber se aquele tecido é um tecido maleável ou opaco. Se ele é seco ou se ele é mais emborrachado. Ou se ele é mais sensível. Você precisa olhar para aquele tecido a partir da composição das fibras dele e saber identificar se aquele tecido para aquele modelo, naquele corpo, vai ficar legal. Certo? E para você conseguir dominar isso, é de extrema importância que você entenda sobre as fibras têxteis. Estudar realmente tecido, quais as suas composições e em qual dos grupos ele está ali identificado. Se nos tecidos, vamos dizer, plano ou malharia, e se for tecido plano, se ele é uma fibra natural, se ele é uma fibra sintética ou se ele é uma fibra mista. Em qual grupo esse tecido está localizado? Vai fazer qual tipo de corpo? Para que nível de acabamento? Vai ficar legal para aquele biotipo? Não vai. Não vai? Vamos conversar com a pessoa, tá? Ah, mas eu já comprei o tecido. E o tecido, eu queria muito esse vestido. Mas esse tecido não vai cair bem para esse vestido. Então, a gente vai precisar ou mudar o modelo ou providenciar outro tecido se você realmente quiser esse modelo. E aí, com o seu conhecimento técnico, no momento do relacionamento, explicando tudo isso de forma técnica para sua cliente, gente, eu nunca, em 18 anos da minha vida, eu nunca vi problema acontecer comigo lá no ateliê, depois que eu comecei a aplicar essas técnicas de análise corporal no meu processo de atendimento, tá? Formato do decote e dos cortes estéticos daquela roupa. Olha, isso aqui é um estudo que a gente precisa fazer, que não precisa ser aquele estudo técnico de consultoria de imagem, mas pelo menos os decotes básicos a gente precisa entender para qual tipo de corpo ele vai ficar legal, o que vai valorizar e o que não vai valorizar, tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns decotes para passar para vocês algumas informações que são basicamente os decotes padronizados, que quase todos os modelos aqui no Brasil têm esses decotes. Então eu vou passar aqui para vocês rapidamente, para vocês já terem aí os principais e os primeiros argumentos para convencer a pessoa se aquela roupa vai ou não ficar legal e se realmente vai fazer ou não e agregar valor no conhecimento. Gente, mesmo que a peça fique legal, mesmo que o modelo seja proposto, o fato de você expressar
a coerência e a comunicação daquela peça para aquele corpo já vai criando autoridade no seu profissionalismo, tá certo? E com isso vai agregando valor financeiro mesmo na sua peça, tá? O decote canoa, ele é indicado para equilibrar o quadril, certo? Porque ele está ali num formato de corte horizontal, né? Então, ele vai normalmente se equilibrar com o quadril, mas ele não é muito apropriado para quem tem o corpo triângulo invertido, como eu já havia dito, tá certo? Outro ponto também. Se você quer valorizar e se você quer criar volume de busto, o decote canoa, ele é bem-vindo e bem adequado, tá certo? Se a pessoa já tiver seios muito grandes e não quiser expor, né, esse volume de busto, então esse decote já não vai ser muito adequado para essa pessoa e aí vai precisar ali nessa comunicação do relacionamento alterar essa altura de decote para proporcionar um senso, né, de uau para aquele corpo, né, naquela pessoa. Ó, decote quadrado. O decote quadrado, normalmente, ele fica muito legal para quem tem ombros estreitos, porque ele tende a alargar também, tá certo? E também ele fica legal para quem tem um corpo oval. Porque como a pessoa tem um corpo oval, com decote quadrado, então ele vai se misturar ali, então ele vai dar um peso visual diferente para essa parte do corpo, para o abdômen. Ele vai ficar mais retinho, aquilo que está muito abaulado. Entende? Ele vai dar esse up. E tirando o corpo oval, né, de cena em relação a decote quadrado, a gente pode usar em todos os outros corpos, menos o triângulo invertido e o retangular, tá? O corte quadrado no corpo retangular deixa ele mais retangular ainda. Então, nos outros corpos, a gente pode usar bem legal, tá? Olha lá, contraindicado, né? Para quem não quer destacar os ombros, tá certo? Se a pessoa tem o ombro largo, então já não é legal para ela. Frente única. Olhem, a frente única, ela pode ser usada para todos os tipos de corpos, infelizmente, para o corpo triângulo invertido, por isso que eu digo, gente, que é um pouquinho mais difícil trabalhar esse corpo, porque não é tudo que fica bem, a gente precisa ter muito cuidado com esse corpo. Por esse modelo de frente única, normalmente ele ter ali essa capa americana, tende a largar os ombros, certo? Mas se a pessoa quiser muito, gostar muito, mas muito mesmo, a gente coloca ali pelo menos um pequeno ombro de 2 ou 3 centímetros aqui, próximo do degolo, para que a pessoa sinta o prazer de usar uma frente única. E aí a gente precisa equilibrar o volume da parte de baixo, o volume do quadril. Então, nunca sugira para uma pessoa que é triângulo invertido e vai usar frente única, fazer uma calça, uma saia, um short justo no quadril. Né? Essa pessoa ela precisa criar um determinado volume. Então, ali uma saia, vamos dizer, tulipa, ou uma calça que tenha pregas ali na cintura, certo? Então, a gente precisa dar uma valorizada aí nesse quadril para poder equilibrar com esse decote, tá? Mas tirando essa técnicazinha que a gente precisa usar para esse tipo de corpo, todos os outros com frente única, ele fica muito, muito, muito legal, tá? Corte assimétrico. Ah, gente, eu gosto do corte assimétrico, gosto mesmo, gosto muito de assimetria, gosto de cor, gosto de criatividade na modelagem. E esse corte eu amo de paixão porque, nossa, ele dá para todo mundo, até para quem é triângulo invertido. Ele fica muito legal, ele vai trazer a atenção para um lado do corpo, né? Então ele não vai criar aquela impressão visual ampla para quem é triângulo invertido e nem vai criar achatado para quem é retangular, vai esconder para quem é oval e também para quem é ampulheta e para quem é pera, ele valoriza bastante essa região de busto-cintura.
tá certo? Então, é um tipo de decote que, embora muitas pessoas não gostam por causa da assimetria, mas ele veste bem todos os tipos de corpos, tá bom? Decote ombro a ombro. Mais uma vez, infelizmente, o triângulo invertido, ele está, né? Ele fica. Só se a pessoa quiser muito, né, gente? Aí a gente não tem o que fazer, é o gosto da pessoa. E aí a gente vai tentar valorizar na parte de baixo. Mas ele não é adequado também para quem tem os ombros largos, tá certo? Já para os outros tipos de corpos, ele vai ficar muito bem, tá? E o decote U, que é o decote queridinho aí das brasileiras, decote U e decote V, né? O decote V, ele tá na mesma classificação desse decote U. Embora eu não coloquei aqui porque a classificação é a mesma, gente, então eu não precisei colocar, tá? É a mesma coisa. Ele vai valorizar todos os tipos de corpos. A diferença é que, para quem tem muito busto e para quem é o corpo oval, é mais indicado que seja um decote mais aberto. Para quem não tem problema com o volume do busto e não tem problema também em relação à longevidade do tronco, se é longo, se é curto e tal, o decote alto, ele também é super, super, super charmoso, tá certo? A observação fica somente para o corpo oval ou para qualquer outro tipo de corpo que tenha maior volume no busto, porque o alto, ele tende a avantajar mais ainda o busto. Ele tende a avantajar mais ainda o abdômen, né? Então, precisa ter essa observação para quem tem esse modelo de corpo. Tirando isso, então, um decote U baixo vai ficar legal para todo mundo e o decote U alto vai ficar legal com essas exceções. O mesmo acontece para o decote V, tá certo? No caso do decote V, nós temos uma observação de que o decote V, ele alonga o pescoço. Então, significa que se a pessoa tiver uma cervical muito para frente e o pescoço enterrado, o V, ele vai colaborar bastante. Mas com muita, assim, precisamos ter muito cuidado nessa análise. Porque às vezes a pessoa tem um tronco curto. E se o V for muito profundo, vai achatar mais ainda o tronco da pessoa. Então, é de extrema importância observar a relação, né, do pescoço, se é muito enterradinho, e junto com o comprimento do corpo, tá? Se a pessoa tiver um tronco curto, mas um pescoço estendido, você pode colocar um decote V não muito baixo, salvo, claro, se o modelo pedir, a pessoa quiser muito, e isso não interferir na silhueta da pessoa e no peso visual do corpo dela. Aí tudo bem. Mas caso contrário, você pode dar essa sugestão, tá certo? Vai ficar muito mais elegante. Ah, mas eu quero sensualizar. Não, é outra história. Não, eu quero um decote V sensual. Então vamos colocar esse decote V até o umbigo. Tá certo? Por quê? Porque essa pessoa, ela tem um tronco curto, não vai ficar parecendo que tá tão profundo. Salvo se você baixar da cintura, que aí já vai chegar lá na parte abaixo do umbigo, aí já é outra história, né? Já é um estilo de roupa específico para aquele corpo, que a pessoa quer assim. Mas tecnicamente falando, se a pessoa tem um tronco curto e você vai até lá embaixo mesmo, aparentemente não parece que é tão profundo, porque ela tem um tronco curto. Entende? E assim a gente vai analisando e vai passando essas informações para as nossas clientes no momento do fechamento, lá do relacionamento. Gente, é uma confiança que elas pensam assim duas vezes antes até de comprar uma roupa. Chega ao ponto de estar na loja, tirar a foto e lhe perguntar: você acha que vai ficar bom em mim? Vai ficar legal e tal? Mas aí você, né, vai vamos dizer assim, se compor profissionalmente em relação ao seu atendimento do seu ateliê, né? Porque aí você já serviria de consultora de imagem gratuita e isso eu também não concordo, tá? Mas é uma forma de você conquistar aí a sua cliente. E aí, gente, depois que a gente identifica essa parte do decote em relação à estética,
né? E como que vai ficar esse peso visual, nós temos que saber qual tipo de pence nós vamos usar nessa modelagem. Lembra que na identificação corporal eu falei dos corpos retilíneos e curvilíneos? Isso é separado para que quando a gente vá lá na modelagem, a gente saiba qual tipo de pence usar, qual tipo de traçado usar, como posicionar as réguas, tá? E é basicamente assim. O curvilíneo, você vai traçar uma pence reta. O retilíneo, curvilíneo, retilíneo, você vai traçar uma pence assim, gente, mais abauladinha. Não é aquela pence triangular reta, tá? Por quê? Porque o corpo curvilíneo, com a pence reta, ele atende o movimento do tecido. O corpo já é muito curvado, tá certo? Mas o corpo retilíneo, se você colocar uma pence reta, ele vai ficar mais reto ainda. Então, é necessário abaular as pences, principalmente as pences de cintura, principalmente os desenhos de lateral da modelagem, né, ali lateral de corpo, sempre deixar mais ligeiramente arredondado, abaulado, que é para poder valorizar a curva daquele corpo, né? O caimento do tecido sobre a curva daquele corpo que você está criando, na verdade, porque o corpo não tem, ele é reto, mas você está criando curva ali, e aí ele tende a vestir bem aquele corpo. Aí causa aquela sensação de uau. Entende? Por quê? Porque você está sabendo como posicionar a régua e como fazer a pence adequada para o tipo de corpo corretamente. Tá certo? E, como eu já falei, né? Saber qual o tipo de traçado usar na modelagem. Acabei de explicar isso aqui para vocês, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham realmente entendido, certo? Cada tópico desse é um assunto aprofundado, é um assunto muito técnico e que vai agregar muito valor no seu atendimento e também na hora de você desenhar a sua modelagem. Tá? Na hora de definir o tipo de acabamento, principalmente os estudos lá das fibras têxteis, você vai conseguir ter um domínio maior nos tipos de acabamento. E é isso. Não esqueçam, olha, aqui embaixo eu deixei a planilha para vocês, tá? Deixei a planilha, vocês peguem lá, vocês baixem, façam o cálculo direitinho, vocês vão gostar, é muito legal. Eu usei bastante essa planilha. E é isso, gente. E se você está assistindo a nossa aula pelo nosso canal do YouTube, não deixe de deixar aí o nosso like, certo? Não deixe de deixar o nosso comentário. E até a nossa próxima aula. Fique de olho no e-mail, certo? Eu estarei sempre enviando para vocês novas informações do nosso processo aqui de produção de conteúdo. E até a nossa próxima aula.